extremo. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos mais uma vez? Estou muito à vontade para falar sobre o Fábio Carille. Você sabe que mesmo com a vitória do Santos ontem sobre o time do Goiás por 2-0, muito se tem falado da entrevista coletiva e eu prometi a você aqui, sempre a você aqui no meu canal, que eu ia fazer aí uma reação à entrevista coletiva dele. Eu sei muito provavelmente que você deve ter assistido aí vários trechos da entrevista coletiva, de outros canais falando muito a respeito disso, mas eu quero dar meu ponto de vista e queria que você participasse aqui do meu canal. Tá bom, pessoal? Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta? Até já! Pessoal, eu vou colocar um pouco, um trecho, dois trechos, um trecho da entrevista coletiva do Fábio Carille. Depois a gente vai comentar em cima, que eu acho interessante, para você ver o nível do futebol brasileiro e a fala e a explicação dele contundente e até o mesmo ponto assim, olha, eu vou fazer assim, pronto e acabou. Se vocês quiserem é assim, se vocês não quiserem, é isso que vocês vão ver. Fui campeão dessa forma e papapá, papapá, papapá. Eu vou colocar para ilustrar um pouco mais, para a gente contextualizar e falar sobre esse tipo de assunto, tá bom? Vamos lá. Carille, imagino que o alívio deva ser muito grande, né? Porque você vem de 4 derrotas seguidas, é claro que a pressão ela aumenta, a cobrança ela aumenta, né? E muito se questiona por que o Santos só atua de uma maneira, né? Por que o Santos, de repente, não tem uma maneira de jogar com 3 zagueiros, de repente com 2 meias. O torcedor tem questionado muito isso. Eu gostaria de saber de você. Você não consegue fazer a variação, de repente, porque você não tem peças para fazer essa variação de esquema? Queria que você explicasse um pouquinho por que o Santos atua de uma maneira só. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é a minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. E aí, pessoal, você viu? É muito difícil você ver o time do Santos ganhar alguma partida com esse tipo de pensamento. O futebol brasileiro hoje tem que evoluir. Os técnicos brasileiros realmente estão com muita dificuldade para fazer uma mudança dentro do esquema tático, principalmente quando se trata no decorrer da partida. Eu acho que esse é o maior desafio do futebol brasileiro, dos técnicos que aí estão. Essas licenças que são concedidas aí na CBF, onde não tem, pelo aquilo que eu entendo, não tem validade nenhuma no futebol europeu, eles teriam que começar desde o princípio novamente, se ele for em outro país. Nós temos como os principais e os melhores técnicos do futebol do mundo, os técnicos alemães, depois vem os portugueses, e aí tem uma sequência, no meu modo de ver, aonde o técnico brasileiro não figura em nenhum desses outros países onde o futebol é de maior importância do que o futebol brasileiro, Existe aquela situação em que os técnicos brasileiros, pelo futebol brasileiro ser um futebol muito campeão, principalmente se falando mundialmente, acha que não tem que ficar se reciclando dentro do futebol mundial para aprender novas técnicas, para trazer aqui para o futebol brasileiro. Por quê? Porque a cultura do futebol brasileiro, de uma certa forma, é assim. Você pode realmente fazer uma ótima campanha num campeonato anterior, que nem foi o caso do Carille, que foi vice-campeão em cima do time do Palmeiras, que o Santos vem sendo freguês há muito tempo. O Santos, e até foi uma coisa que o Fábio Carille falou, que foi um erro cometido por ele mesmo, Eu acho que ele quis dizer, pessoal, que pelo fato do Santos dar aquela reformulada praticamente no time inteiro e chegar a vice-campeonato brasileiro, não, paulista, sobre o maior time do Brasil, que no caso seria o time do Palmeiras, acharia o Fábio Carille que seria o suficiente. Então ele concedeu esse erro para ele mesmo e ele garantiu. Mas isso, pessoal, é cultural. Então ele achou que não precisava praticamente de nada, achou que era o suficiente, então achou que com aqueles jogadores era o suficiente para percorrer o Campeonato Brasileiro da Série B, mas a gente está vendo nesse momento que não é assim que funciona. E aí começam os resultados negativos, depois de uma campanha espetacular no Campeonato Paulista. Veio aí 5 vitórias, depois veio 4 derrotas consecutivas,
E aí o trabalho dele ficou na berlinda, junto com a comissão técnica, o Galo, o próprio presidente, que vai dar uma entrevista coletiva amanhã de sexta-feira, né, vai falar alguma coisa a respeito, não sei se sobre esse assunto, mas muito provavelmente vai falar alguma coisa, né? Porque os repórteres lá estarão e provavelmente perguntarão a respeito desse tipo de assunto, da qualidade, do desempenho, da pressão, da contratação que deve ser feita nessa janela de abertura e tudo mais. Só que o técnico brasileiro hoje, estou falando especificamente do Fábio Carille, com essa declaração, ele coloca em xeque um trabalho. A gente sabe que aqui é cultural, ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora. Principalmente quando tem consecutividade dentro do seu trabalho de forma negativa. E é isso que está acontecendo. Foi interrompido com uma vitória ontem, mas de uma certa forma, quando a gente vê os conteúdos e aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o jogo, viu que a partida não foi aquilo a mil maravilhas, mas foi o suficiente para o Santos vencer. Que se não fosse, infelizmente lá, como ele mesmo disse, pela falha do Tadeu, o Santos teria dificuldade para jogar até hoje contra esse sistema defensivo. O Santos tem dificuldade para propor o jogo. Os meias, que no caso seria um meia, que é o Juliano, que só joga na boa, não corre, não é preparado fisicamente, fica mais lá na frente, junto com o centroavante, que no caso ontem titular foi o Furque. Então o Santos padece de um jogador de criatividade. Mas o Fábio Carille entende que esse sistema de posicionamento dos jogadores dentro de campo é o suficiente. Foi dessa forma realmente que ele conquistou a maioria dos títulos que ele tem. Só que para mim ele está totalmente equivocado e não é uma opinião única e exclusivamente minha, né? O técnico brasileiro, talvez por essa pressão e por essa cultura, tem medo, tem receio, tem, como é que eu posso falar assim? Eles preferem garantir que o que eles apresentam dentro do futebol brasileiro é a única coisa, e depois, naquela coisa de um defender o outro, o futebol, e a gente sabe que isso acontece de fato e de verdade, pessoal. Quando chega técnico estrangeiro aqui, que no caso os portugueses que tomaram conta, né? Tem técnicos portugueses que não são bons? Tem, mas tem técnicos portugueses que nem o Abel Ferreira aí que está fazendo o maior sucesso, né? E que tem entrado nos times brasileiros na sua grande maioria. Então, o Brasil, o Santos, todos os times, principalmente estou falando de Santos, precisa realmente se reciclar. Os técnicos, pessoalmente, precisam estudar mais fórmulas de fazer, taticamente, dentro de campo, modificações para, de repente, surpreender o time adversário. Quando o técnico Fábio Carille se posiciona nessa situação, pelo menos nessa entrevista, todo técnico e todo time que vai jogar contra a equipe do Santos já sabe a maneira que o técnico Fábio Carille vai jogar. Então, coloca um esquema tático lá para fechar realmente as linhas do Santos Futebol Clube. E alguém fez alguma pergunta, não sei se foi o Giovanni Afonso lá do Varanda Futebol Debate, que ele não gostou, falou fisicamente que talvez o Santos não está tendo posicionamento, que está realmente cansando. Falou também da parte tática, né? Que está pegando muitos times que está jogando fechadinho, o Santos está tendo dificuldade. Aí ele foi falar do time do Botafogo lá, e o Santos perdeu do Botafogo, né? O Santos, na verdade, ressuscitou um time de Ribeirão Preto, tirando da zona do rebaixamento, e me parece que o time do Botafogo saiu, se eu não me engano, definitivamente. Se eu estiver equivocado, vocês me desculpem. Agora, muita coisa tem que acontecer. Esse técnico, por exemplo, português, que é do Botafogo, está lá realmente flertando com a zona do rebaixamento, mas pelo menos a gente vê modificações, parte tática, modificações de jogadores, a preocupação com o jogador em si, em posicionamentos, porque a gente parte do pressuposto, pessoal, porque o Abel Ferreira está ganhando, mas ele joga de uma mesma forma com o time do Palmeiras, tem jogadores mais específicos, todos os jogadores lá correm, que nessa situação com o Dudu, que não é nem papo aqui por torcedor santista, que todo mundo lá tem que correr. Ora, se ele vai insistir nesse esquema, pelo menos ele tem que colocar jogadores que corram dentro de campo. Ele não pode ficar amarrado com jogadores que não têm essa preocupação. Jogar único e exclusivamente pelo nome, né? Ou, de repente, para sustentar os avais que ele deu das contratações que assim foram feitas dentro da equipe do Santos. Você está entendendo que existe diferença? Então, eu pedi e dei o meu aval esses jogadores que vão entrar. Aí ele esquece
do pessoal da base, ele esquece que tem jogadores lá que precisam de mais minutagens e não colocam eles para jogar. Existe todo um sistema dentro da equipe da Vila Belmiro que tem que ser mudado, que o técnico tem que ser mais arrojado, porque o futebol do Santos Futebol Clube, você pode verificar que tem várias explicações, uma delas bem contundente, que foi do Muricy Ramalho, que na equipe do Santos, pessoal, o Santos tem que jogar de uma forma em que o Santos não pode ficar jogando na base do contra-ataque, né? Sem propor o jogo. Não é esse o futebol do time do Santos, né? Desde aquilo que eu conheço como futebol, principalmente desde a época dos anos 80, quando eu comecei a assistir os primeiros jogos do time do Santos, aquele jogo emblemático que o Santos perdeu o futebol do Campeonato Brasileiro para o time do Flamengo, que tem aquela renda espetacular, né? Depois teve o Campeonato Paulista, que o Serginho fez o gol em cima do nosso maior rival. E desde aquela época que eu venho assistindo os jogos do Santos, e eu tenho percebido, e a grande maioria dos santistas também, que o Santos realmente tem um jogo muito vertical, um jogo muito rápido, um jogo leve, de mistura de jogadores experientes, focados com jogadores mais novos, para realmente deixar o jogo flutuir. Esse jogo engessado, esse jogo em que depende muito mais de futebol de marcação e não fazer a marcação em fechando os espaços, que é diferente, né? Jogar na transição única e exclusivamente, não é o futebol que o torcedor santista gosta de ver. Então, o futebol do Santos protagonizado aí pelo Fábio Carille tem solução sim, é só ele querer fazer. Se ele já achou que ele não vai mudar o jeito de jogar, que só o jeito que cada jogador vai especificar dentro de campo, o que ele quer dizer com isso? Que ele vai continuar jogando da mesma forma, que o lateral direito vai ser substituído pelo lateral direito, que ele não vai fazer nenhuma modificação tática, que ele não vai dar preferência para de repente colocar 3 zagueiros para de repente tirar o cansaço dos 2 volantes, porque os 2 volantes ficam esgoelados, porque só jogam eles ali no meio de campo. Por isso que se lesionar o Pituca, se lesionar o Schmidt, o Santos terá muitas dificuldades, pessoal. Isso a gente tem que levar muito a sério. Por quê? Porque não tem jogadores à altura, do mesmo nível para colocar no lugar desses jogadores, não tem a mesma dinâmica. E os jogadores que lá estão, é o jeito Carille de ser, de jogar, né? Então o Santos venceu, tirou aquele sufoco, tem um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, para poder trabalhar. O Santos já tem jogo na terça-feira, né, contra o time do Mirassol, que vem aí pedindo passagem para se protagonizar nos 4 primeiros colocados, quer subir para a primeira divisão também. O Santos vai ter que fazer modificações. Se o Santos permanecer assim e o Santos ter novamente derrotas, né, dessa maneira, jogando mal, porque não agrada o futebol que o Santos vem jogando. Que nem o Fábio Carille falou, mas o futebol da Série B é um futebol que não é gracioso, de fato. Mas a gente precisa ver o time do Santos evoluir dentro da partida, e isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. E aí, quando o torcedor santista vai para o ar assistir, ou vai e compra o seu ingresso, que vai lá prestigiar, fazer lá a sua parte dentro de campo, né, torcendo para a equipe do Santos, vê esse futebol motorrento, esse futebol que não tem qualidade, esse futebol que é um futebol de resultado, vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Bom, pessoal, eu queria dar essa opinião para falar a respeito desse posicionamento direto aí do Fábio Carille, que ele não vai mudar, né? E vocês vão ter que aguentar esse tipo de futebol, e eu me incluo nessa situação com certeza. Vamos torcer pro Santos, porque todos os técnicos passarão, todos os jogadores também passarão, mas a entidade Santos Futebol Clube, que foi vanglorizada e é realmente muito famosa pelo futebol específico e atraente de se ver, por isso, e ao mesmo tempo, um futebol de vencedores, né? Se o Santos mudar as características, esse para mim não é o Santos Futebol Clube. Todo mundo sabe, para a gente encerrar esse conteúdo aqui, que cada jogador dentro de campo, dentro dos 90 minutos, se você não soubesse, é bom você entender isso, pessoal. Cada jogador corre no máximo 1,5 minutos a 2 minutos dentro de qualquer partida. Cada jogador. Isso quer dizer o quê? Que os outros 88 minutos, melhor dizendo, é puro correria, é puro
complemento de espaço, que o jogador realmente tem que dar possibilidades para outro daqueles que está com a posição e como é o portador da bola. Então, se cada jogador, em média, corre 2 minutos, 1 minuto e meio, vamos dizer assim, os outros 88 minutos, o jogador tem que correr sem a bola. Então, tem que dar espaço. Fisicamente, o Santos não está bem, isso, então, dentro dessa situação não está acontecendo. O Santos cansa no segundo tempo, o Santos tem muitos jogadores com a média de idade muito alta. O Santos não pode e tem que contratar jogadores mais novos para dar uma dinâmica diferente dentro de campo. Isso não está sendo feito e é por isso que todo mundo reclama. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau!